Olá pessoal, estamos iniciando agora a quarta semana, né, da disciplina de projeto de redes 2 e agora nós vamos falar sobre o desempenho da rede, que é totalmente ligado ao switching. Durante essa aula nós vamos ver uma apresentação sobre o que é uma VLAN, verificar quais são os benefícios de se utilizar VLANs, alguns intervalos de VLANs que são permitidos, quais tipos de VLAN existem e, por fim, realizar a configuração das VLANs e solucionar os possíveis problemas que podem vir a acontecer. Então, eu vou dividir a aula em uma parte teórica e depois nós vamos praticar, utilizando o Packet Tracer. Bem, o que é uma VLAN? Eu coloquei aqui uma imagem que foi retirada do material da Cisco, que exemplifica muito bem a definição de uma VLAN. Então, o que nós temos nesse cenário aqui? Nós temos um roteador, que nesse exemplo aqui foi colocado apenas para indicar que podem haver outras redes, né? Provavelmente haverão outras redes após esse roteador, mas o que interessa para a gente aqui são os switches e os computadores conectados em cada switch. Então, vamos imaginar um cenário onde não exista uma VLAN, e o cenário seja exatamente esse. Ou seja, eu tenho um switch no primeiro andar, que está conectado a um switch no segundo andar, e que está conectado a um outro switch no terceiro andar. E todos eles estão conectados aqui a um switch que me leva até o roteador. Pois bem, se eu não tiver VLAN, todos esses computadores aqui, eles poderiam se comunicar. Por quê? A conexão desses computadores, né, através desse switch aqui no terceiro andar, com os demais computadores que estão nos outros andares. Ou seja, todos esses computadores fariam parte de um único domínio de broadcast. O que vem a ser isso? Todos eles conseguem enviar pacotes para todos eles. Então, o tráfego de dados na rede seria permitido de todos os lados para todos os lados. Então, o que é VLAN? Agora, introduzindo esse conceito de VLAN, o que ela me possibilita? Primeiro, VLAN vem de redes virtuais, ou virtual LAN. Ou seja, eu consigo definir, por exemplo, vamos supor que aqui no primeiro andar eu tenha um computador que é do pessoal de TI, da área de TI. No segundo andar eu tenho um outro computador que também é da TI e no terceiro andar a mesma coisa. Então, imaginando esses três computadores aqui, eles fazem parte de um setor de TI. Esses três próximos computadores fazem parte de um outro setor e esses três aqui de um outro setor. Só que cada um está ligado em um andar diferente, ele está alocado em um andar diferente. Se eu quisesse realizar uma separação física desses dispositivos, eu teria que fazer o quê? Colocar um switch dedicado a esses três computadores e passar cabo desse switch lá para o andar de cima, desse switch lá para o andar de baixo e para esse computador aqui. Um outro switch independente, que não haveria conexões entre esses computadores desse primeiro setor aqui, teria que ser adicionado e passar cabo novamente para esse, para esse, para esse. E mais um terceiro switch ligado nesse. E nenhum deles comunicando entre si. Assim, eu conseguiria fazer o quê? Uma separação desses computadores fisicamente. Ou seja, não haveria nenhuma conexão entre esses switches. Aí sim eu separaria esse setor deste e deste. Qual que seria o problema dessa abordagem? Primeiro, a grande utilização de cabos. Por quê? Eu tive que colocar um switch aqui, por exemplo, no primeiro andar e colocar cabo até no terceiro andar, cabo até no segundo andar e cabo aqui até chegar nesse computador para deixar esses três computadores aqui alocados, por exemplo, nesse switch. Se eu tivesse um outro switch aqui no segundo andar, ele ficaria ligado nesse computador, neste e neste. E um outro switch no terceiro andar ligado nesse, aqui e aqui. Então, para facilitar
o entendimento disso que eu estou falando, eu criei um exemplo aqui de configuração. Olha o que seria uma configuração sem uma VLAN se eu quisesse restringir o acesso, dividir essa rede de forma que os computadores de um setor não tivessem acesso a outro setor. Eu teria que passar cabeamento desse switch que está no terceiro andar exclusivamente para os computadores daquele departamento. O switch que está em outro andar, ele estaria conectado nesse outro departamento, e o terceiro está ligado ali naquele outro departamento. Então isso aqui ficaria uma configuração muito cara e pouco efetiva. Por quê? Se amanhã eu precisasse, por exemplo, colocar um outro equipamento aqui, ó, o que eu teria que fazer? Eu teria que desperdiçar um bom tempo para passar cabeamento lá do primeiro andar até lá no último andar e fazer a conexão desse dispositivo. Isso seria muito complexo. Por quê? Não seria muito mais fácil utilizar essa configuração aqui? Poxa, se eu tenho um switch naquele andar, eu vou simplesmente trazer o cabeamento até um novo computador que for colocado ali. Só que eu não quero, por exemplo, que esse novo computador seja acessível através dos departamentos que não tem nada a ver com aquele computador. Então a VLAN veio para fazer o quê? Uma rede virtual que permite que, apesar dos computadores estarem conectados aqui nesse mesmo switch, se eu não quiser que eles se comuniquem entre si, eu faço a configuração desse switch de modo que esse computador não possa se comunicar com os outros setores, ou seja, uma VLAN não se comunique com a outra VLAN. E isso se eu não quiser que se comuniquem, porque se eu permitir que haja comunicação, também há meios de realizar essa comunicação. Só que aí eu teria que colocar um roteador no meio da história aqui, porque a gente bem sabe que roteador é utilizado para colocar duas redes distintas em comunicação. A VLAN, ela faz o que no switch? É como se ela criasse redes diferentes, apesar das redes estarem conectadas no mesmo switch, é como se eles estivessem conectados em redes totalmente distintas. Ok, então quais são os benefícios dessa VLAN, da criação, da utilização de VLANs? Primeiro, a parte de segurança. Por quê? Conforme eu mostrei naquele exemplo para vocês, se eu tenho um setor que trabalha com infraestrutura e um outro setor que trabalha com compras e um outro setor que trabalha com financeiro, a não ser que hajam motivos para que esses setores se comuniquem, eles por padrão não deveriam se comunicar, porque o pessoal de TI não deveria ter acesso aos dados que são trafegados na rede de compras e nem de vendas. Então a utilização de VLANs, ela permite uma segurança porque ela divide a rede de acordo com os departamentos e o acesso entre eles é totalmente restrito. É uma vantagem da VLAN. Outro benefício é a redução de custos. Por quê? Eu acabei de mostrar para vocês que cabeamento foi diminuído porque eu utilizei switches que estão em um mesmo andar para distribuir a comunicação entre eles, mas não necessariamente todos aqueles computadores naquele andar vão poder se comunicar. Eu diminui um custo. Também diminui custo quando eu utilizo um único switch, se esse for o caso, para conectar, por exemplo, 40 computadores e dividir essa rede em 4 redes distintas. Então eu vou utilizar um switch para ter 4 redes. Se eu não utilizasse VLAN e quisesse essas 4 redes, eu teria que ter 4 outros equipamentos. Por exemplo, eu teria que ter 4 roteadores para conseguir fazer essa divisão. Então é uma economia de recursos. E por último, desempenho. Por quê? Redução do domínio de broadcast. Daqui a pouco eu vou mostrar através de um exemplo para vocês o que é um domínio de broadcast. Basicamente é o tráfego de informações que acontece em uma rede, por exemplo, quando o protocolo ARP está sendo utilizado. Você manda o IP, você manda um pacote para um determinado IP e o switch não sabe qual porta está conectado um computador com aquele IP, ele inunda todas as portas do switch com um pacote para tentar descobrir
quem tem aquele IP que está sendo solicitado. Essa troca, essa inundação de pacotes nas portas do switch, ela gera muito tráfego. Quanto maior o número de computadores conectados ao switch, sem o uso de VLAN, maior o número de mensagens de broadcast que são trocadas. E isso vai degradando o desempenho da rede. Se eu tiver, por exemplo, 5 switches sem o uso de VLAN e cada porta estiver sendo utilizada, eu vou trafegar essas mensagens por inúmeros computadores sem que houvesse necessidade. Quando se trata da configuração, né, das VLANs, a criação e configuração das VLANs, existem alguns intervalos que são permitidos nos switches da Cisco. O primeiro intervalo, que é chamado comumente de intervalo normal, é um intervalo da VLAN 1 até a VLAN 1005, sendo que os intervalos de 1002 a 1005 ele é reservado, porque ele é utilizado por algumas tecnologias que por padrão usam essa VLAN e por isso esses intervalos são reservados. Então as VLANs 1 e de 1002 a 1005 elas não podem ser excluídas e não podem ser nomeadas. Toda configuração de VLAN feita nesse intervalo de 1 a 1005, com exceção desses 3 que eu acabei de mencionar, que é do 1, a VLAN 1 e da 1002 a 1005, todas as configurações que são efetuadas, ou seja, se eu criei uma VLAN 10, por exemplo, uma VLAN 500, essa criação ela modifica um arquivo que se chama vlan.dat, que fica armazenado na memória flash do roteador, do switch. Esse VLAN de intervalo normal, ele suporta um protocolo que chama VTP. Esse protocolo, ele permite a gerência de configuração de VLANs. E não vai ser o escopo desse curso mostrar isso, mas basicamente esse protocolo negocia algumas configurações para criar algumas portas de tronco, que nós vamos ver daqui a pouco. Já o intervalo estendido, ele vai de 1006 a 4094. Tá. Por que eu tenho dois intervalos diferentes? Primeiro, devido a essas diferenças que eu falei. Um intervalo normal, ele suporta o VTP e armazena as configurações nesse vlan.dat. Agora imagine uma rede de uma grande empresa em que sejam necessárias a criação de várias VLANs, de mais de 1005 VLANs ali. Então eu vou utilizar esse intervalo estendido. E só que esse intervalo estendido suporta menos recursos do que as VLANs que fazem parte do intervalo normal. As configurações feitas nessas VLANs do intervalo estendido, elas são salvas no arquivo de configuração em execução. Ou seja, se eu precisar que essas configurações sejam efetivadas, definitivamente eu tenho que copiar as configurações que estão em execução para o arquivo de startup config. E esse intervalo estendido também não suporta o uso do VTP. Quais são os tipos de VLAN existentes? Isso aqui é muito importante saber, porque no modo de falar daqui para frente, quando falar é uma VLAN de dados, ou uma VLAN padrão, ou uma VLAN nativa, cada uma tem uma função diferente. Então é muito importante saber quais são os tipos de VLAN existentes. A VLAN de dados, ela trafega dados de usuário, exceto voz, que é o VoIP, e o gerenciamento, que se define pela configuração quando você se conecta a um switch através da porta virtual SVI, ou então quando você fala do VTP. Então, exceto esses tipos de dados, todos os dados de usuários trafegam pela VLAN de dados. Esta VLAN também é conhecida, ela é chamada por VLAN de usuário. Então é o primeiro tipo de VLAN que existe. A VLAN padrão, ela é normalmente a VLAN 1. De todo o switch da Cisco vem com essa VLAN padrão
configurada. Não é possível renomear nem excluir esta VLAN. Todas as portas de um switch fazem parte dessa VLAN. Ao longo dessa disciplina eu vou fazer a configuração com vocês e vou explicando o que é essa atribuição de portas a determinada VLAN. E a VLAN nativa. O que é a VLAN nativa? Ela é uma VLAN que permite que dados marcados ou não marcados sejam transferidos. O que é isso? Quando você cria uma VLAN, por exemplo, uma VLAN 10, você tem que atribuir uma interface. Você vai dizer que determinada porta física do switch, que é uma interface ali, por exemplo, a interface 02. Então, eu vou falar que essa interface 02 pertence à VLAN 10. Isso quer dizer que todo o tráfego que passar naquela porta 2, ela é marcada, todo o tráfego é marcado com um ID de VLAN 10. Quando você encontra uma porta, por exemplo, que está tentando transmitir de uma VLAN diferente naquela porta que está configurado com a VLAN 10, se você tentar trafegar algum dado ali, por exemplo, com uma VLAN 20, essa porta ela vai descartar esse pacote. Ela não vai deixar que esse dado da VLAN 20 trafegue naquela porta, porque ela está configurada com a VLAN 10. Agora, em uma situação que nós vamos ver, em que eu preciso, por exemplo, trafegar de um espaço para o outro, entre switches, eu queria que naquele intervalo fossem trafegados dados de VLAN 10, da 20, da 30. Como é que eu faço? Eu vou configurar então uma VLAN nativa. Então é conhecido como uma porta de tronco 802.1Q. Essa porta nativa, essa VLAN nativa, desculpa, que é uma porta de tronco, ela permite que passe dados ali, tanto marcados, ou seja, eu posso passar uma VLAN 10, uma VLAN 20, uma VLAN 30, quanto dados não marcados. Para o que se refere esses dados não marcados? Vamos supor que lá na rede de determinada empresa eu tenha um switch que é muito antigo, é um switch legado. Ele não sabe trabalhar com VLANs. Se eu não tivesse essa VLAN nativa, que é caracterizada por essa porta de tronco, esse switch não conseguiria trafegar nenhum tipo de dado. Por quê? Não seria possível você trafegar uma VLAN 10, uma VLAN 20, porque esse switch sequer sabe o que é uma VLAN. Então, normalmente, quando você precisa trafegar dados de uma rede para outra, utilizando um switch legado, você tem que ter uma configuração de porta de tronco ligado a esse switch legado. Então, nós vamos ver essa configuração também, que ela permite tanto utilizar switches mais antigos, quanto trafegar dados de várias VLANs através de uma única porta. Recomenda-se usar uma VLAN distinta para essa função, porque ela nativamente, por padrão, a VLAN nativa vem na VLAN padrão, ou seja, na VLAN 1. Então, reparem que, por padrão, somente a VLAN 1 é utilizada para VLAN de dados, VLAN nativa. Então, nós vamos alterando, nós vamos realizar a configuração, onde nós vamos tirar a VLAN nativa da VLAN 1 e vamos criar outras VLANs de dados também diferente da VLAN 1. E por último, nós temos a VLAN de gerência. Essa VLAN de gerência, na verdade, é uma interface virtual, é a SVI, Switch Virtual Interface. Por quê? Essa não é uma interface física do switch. Então, você não tem lá uma interface, você olhar para o switch, uma interface de gerência, uma VLAN de gerência. Você vai criar uma VLAN e atribuir nessa interface virtual um IP e uma máscara. Qual que é a finalidade dessa interface virtual? É através dessa interface que eu posso permitir a conexão remota ao switch. Ao invés de utilizar aquela porta de console ou a porta auxiliar que serve para conectar um cabo no switch e permitir a conexão, a configuração, né, desse switch, eu crio uma SVI e vou me conectar remotamente nesse switch.
Agora vamos para a configuração propriamente dita. Eu vou colocar alguns cenários para vocês aqui para mostrar como é que é uma rede sem VLAN. Depois eu vou colocar um outro exemplo para vocês de um cenário onde eu tenho apenas um switch e eu crio várias VLANs dentro de um switch, e após eu vou criar um cenário onde eu tenho vários switches que estão espalhados geograficamente e que eu preciso trafegar dados de VLANs entre esses switches, ok? E para finalizar, nós vamos falar um pouco da solução de problemas. Então, no que se refere à configuração, eu vou disponibilizar esse material que eu estou mostrando no vídeo para vocês, porque nesse material eu tenho algumas configurações, né, alguns comandos de configuração que é sempre bom vocês terem à mão. Então, eu vou utilizar aqui quando eu estiver fazendo a configuração alguns comandos, e para que vocês não fiquem perdidos da onde que ele arrancou esses comandos, eu estou colocando a lista deles. Ou seja, um exemplo aqui, quando eu quiser criar uma VLAN, eu vou utilizar esses comandos aqui, ó. Agora, quando eu quiser atribuir algumas portas do switch às VLANs que eu criei anteriormente, eu utilizo esses comandos e eu vou explicando para vocês. Aqui eu detalho o que é um tronco VLAN. Demonstra um cenário que eu também vou fazer na parte de configuração, quando eu disse que eu vou criar um cenário onde eu tenho vários switches separados geograficamente. Então vai ser necessário criar esses troncos VLAN. E os comandos que eu preciso para criar esses troncos também está aqui no documento, no manual. E por fim, eu posso querer remover um tronco que eu acabei de configurar. Eu tenho essa lista de comandos aqui. E quando eu falo de solução de problemas, eu listo aqui alguns comandos que devem ser utilizados para que os problemas sejam mais facilmente identificados. Agora eu vou para a parte prática, e eu lembro a vocês que seria muito interessante imprimir esse documento aqui, principalmente a parte dos comandos, para que vocês consigam seguir e entender o que eu estou fazendo. Então, boa aula para vocês. Vamos à parte de configuração. O primeiro cenário que eu quero mostrar para vocês é um cenário onde eu não tenho VLAN. No cenário aqui eu tenho 17 computadores ligados a um switch e um servidor. Esse servidor eu coloquei no exemplo aqui só para que eu pudesse colocar IPs dinamicamente nos computadores. Agora eu vou explicar para vocês o que é um domínio de broadcast. Para fazer isso, eu vou clicar aqui, ó, no modo de simulação, que é esse modo aqui, e esse modo me permite fazer o quê? Criar uma mensagem de um determinado computador para outro, simulando uma comunicação comum. Ou então, no caso que eu vou mostrar aqui, o que é uma mensagem de broadcast. Eu vou clicar nessa mensagenzinha aqui e vou pedir para o PC1 emitir uma mensagem de broadcast através desse switch. Qual que é o destino desse pacote? O endereço de broadcast da rede. Eu vou colocar aqui para ele emitir um pacote com sequência 1 e vou criar esse PDU. Repare que agora foi criada uma mensagenzinha aqui, ó. Eu vou clicar nesse botão Capture Forward, que ele faz o que? Ele vai realizar os passos que seriam executados na transmissão desse pacote, só que ele faz um passo, ou seja, ele vai mandar para o primeiro destino que o pacote deveria ir, só que ele para que eu possa explicar para vocês o que aconteceu. Depois eu aperto Captura de novo, é o próximo passo. Então é bem devagar que a gente vai fazer. Olha aqui, simulando que esta mensagem foi enviada para o switch. O que o switch vai fazer? Ele vai tentar inundar essa rede, né, todas as portas do switch, com uma mensagem de broadcast. Olha lá. Ele mandou essa mensagem para todas as portas do switch, exceto a porta em que ele recebeu o pacote. Ou seja, ele só não mandou essa mensagem para o PC1. Do contrário, ele mandou essa mensagem para todos os hosts.
Ou seja, aqui eu utilizei o quê? 18 computadores mais o servidor. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, mais um switch, eu vou fazer uma configuração apenas parcial aqui, ó. Se eu colocasse mais um switch aqui e eu fizesse a conexão desse switch utilizando alguma porta livre aqui, fizesse isso aqui, ó, e adicionasse, por exemplo, só mais uns 4 computadores, olha como é que a rede ela vai ficando cada vez maior, o domínio de broadcast vai aumentando cada vez mais. Vou colocar 3 computadores aqui e vou conectar os cabos nesse switch aqui, ó. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova mensagem solicitando que o PC1 envie um pacote para o endereço de broadcast dessa rede e vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Primeiramente, essa mensagem foi enviada do PC1 para o switch e vai ser retransmitida para todas as portas do switch, exceto a porta do PC1. Então, esse switch inundou agora a rede, todas as portas, com um pacote broadcast. Reparem que agora essa mensagem de broadcast foi enviada para o switch 1. Por quê? Eu adicionei um novo switch na minha rede e eu tenho 3 computadores ligados nesse novo switch. A mensagem também é enviada para esses 3 novos switches. Então, olha o tamanho que estava a minha rede, agora eu adicionei mais um novo switch com mais 3 computadores. Essa mensagem de broadcast foi espalhada para toda a minha rede. Se eu tivesse mais computadores nesse switch 1 e esse switch fosse conectado em um outro switch, mais em um outro switch, quanto maior a minha rede, maior esse domínio de broadcast. Então, esse é o cenário quando eu não utilizo, VLAN. O meu domínio de broadcast faz parte de todos os computadores que estão ligados naquele switch. Agora, eu vou mostrar um cenário um pouco diferente para vocês. Pronto. Agora, esse é um cenário que eu vou utilizar, por enquanto, com apenas um switch para realizar a configuração das VLANs. Eu coloquei aqui o endereçamento de cada uma dessas redes. Eu quero criar uma rede onde eu vou conectar computadores de alunos, que eu vou chamar de 172.16.10.0, vai ser uma VLAN, vamos colocar aqui, vai ser a minha VLAN 10, que é a VLAN dos alunos. Estou criando uma outra VLAN aqui, onde eu vou conectar todos os computadores dos professores, que vai ser a minha VLAN 20. Eu tenho a VLAN 30, onde serão conectados os computadores da secretaria, e a VLAN 40. E aqui as informações de endereçamento. O que eu vou utilizar? Esse IP dessa rede, esse aqui é o PC1, então vai ser 172.16.10.1, 172.16.10.2. Essa rede aqui, 172.16.20.3 e 20.4. Nessa aqui, 30.6, 30.5, 40.7, 40.8, ok? Então eu vou realizar a configuração desses computadores aqui. Primeiro, eu vou colocar os IPs nas máquinas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, endereçamento estático e vou colocar 172.16.10.1. Vamos mudar aqui a máscara para uma máscara 24. Eu não preciso nem de gateway nem de DNS. Por quê? O gateway ele é utilizado apenas quando eu quero me comunicar com uma outra rede. Então, no caso, eu teria que ter um roteador aqui. Como eu não tenho, vamos deixar só a informação de IP. Vamos colocar o IP na máquina, no PC2. Então, vamos lá. Aqui, maravilha. No PC3, eu estou fazendo um pouco rápido aqui, pessoal, mas vocês têm o vídeo aí, a opção de pausar, de voltar e ver de um modo mais tranquilo o que eu estou fazendo aqui. Senão o vídeo fica muito extenso. Por isso que eu estou fazendo um pouco mais rápido.
Então terminei de configurar a rede dos professores, a rede dos alunos. Agora vamos configurar a rede da secretaria. E por último, a rede da biblioteca. PC7. E o PC8. Basicamente o que eu fiz até agora foi a configuração de endereçamento dessa rede. Será que mudou alguma coisa do que eu tinha no meu outro cenário? Vamos verificar. Vou mudar aqui para o modo de simulação. Vou criar um pacote aqui desse computador com destino novamente ao endereço de broadcast. Vamos ver o que mudou, se é que mudou alguma coisa. Vou enviar o pacote para o switch. Olha o que o switch fez. Ele novamente encaminhou a mensagem para todas as portas que ele tem, exceto a porta em que ele estava, de onde ele recebeu a informação, que foi do PC6. Então, até agora, mesmo com a opção de endereçamento que eu fiz aqui, não mudou nada. Vamos realizar agora a configuração das VLANs. Eu vou acessar o switch e vou realizar a configuração. Eu vou acessar o switch e a interface de linha de comando. E o muito recomendável, assim como é feito no roteador, é dar um novo nome, um nome mais sugestivo para esse switch. Então eu vou colocar o nome dele, por exemplo, de switch 1 empresa, para que eu possa identificar esse switch dentre vários outros, caso eu esteja me conectando nele remotamente, através da interface virtual, a SVI. Primeiro passo, assim que eu dou início à configuração de VLAN, é exibir o status atual das VLANs nesse switch. Então eu vou utilizar o comando show VLAN brief. O que é possível visualizar no resultado desse comando? Eu posso visualizar que nesse switch eu tenho a VLAN 1, que é a VLAN padrão. Não é possível excluir essa VLAN e nem renomear. E eu posso visualizar que todas as portas, desde as portas Fast Ethernet 1 até a Fast Ethernet 24, todas essas portas, e também inclusive a Gigabit 1 e a 2, todas essas portas estão atreladas à VLAN 1, que é a VLAN padrão. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma VLAN 10, que é essa VLAN dos alunos aqui, e vou atribuir portas para essa VLAN. Tá. Qual porta que eu tenho que atribuir? Qual porta do switch eu tenho que atribuir a essa VLAN 10? Eu tenho que visualizar aqui qual porta foi ligada nos computadores que fazem parte dessa VLAN 10, ou seja, é a Fast Ethernet 01 e a Fast Ethernet 02. Eu vou definir que essas duas portas do switch são da VLAN 10. Então vamos realizar essa configuração aqui. Eu vou acessar o modo de configuração. Vou criar a VLAN 10 e vou dar o nome desta VLAN de alunos. Ok? Exit show VLAN brief. Reparem que agora essa VLAN 20 eu tinha criado ela anteriormente, tá? Ela não vem padrão criada aqui no switch.
Então, aproveitando que eu tenho uma VLAN aqui, né, que eu não queria, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para remover uma VLAN que eu não quero no roteador. Assim como todos os comandos dos roteadores e dos switches da Cisco, é você utilizar o comando no na frente do comando que você criou. Então, o comando para criar uma VLAN não é VLAN espaço 20. Agora eu coloco assim, ó, no VLAN 20. Com isso, eu eliminei aquela VLAN. Então, eu não tenho mais a VLAN 20. E eu tenho a VLAN 10. Só que o que eu posso visualizar aqui? Eu não tenho nenhuma porta ainda atribuído para essa VLAN 10. Eu tenho que colocar, conforme nós vimos ali, a Fast Adapter 01 e a 02. Essas duas interfaces eu tenho que transferir elas para a VLAN 10. De forma que essas portas somente transmitam dados da VLAN 10. É importante dizer que uma porta do switch ela não pode pertencer a mais de uma VLAN, exceto portas que estão ligadas em um dispositivo telefone IP da Cisco. Então isso não será coberto nessa disciplina, né, nessa matéria. Então não vamos entrar no mérito dessa questão. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou configurar essas duas portas, falar que elas pertencem à VLAN 10. Eu vou acessar a interface que eu quero configurar, que é a interface Fast Ethernet 01, e vou realizar a configuração utilizando o comando switch port mode access. Isso aqui vai fazer com que a porta possa ser configurada no modo de acesso, que é necessário para colocar ela no modo de configuração de VLAN. E agora, com esse comando aqui, ó, switch port access VLAN 10. Com isso aqui, eu estou dizendo que essa VLAN, que essa interface está atrelada à VLAN 10. Então, como é que eu vou verificar essa informação? Agora, o que eu tenho? Olha, a porta Fast Ethernet 2 em diante está toda na VLAN 1. E a porta Fast Ethernet 01 está configurado na VLAN 10. Vou fazer a mesma coisa agora para Fast Ethernet 2, para a segunda interface. Tá, mas isso quer dizer que se eu tivesse que configurar, por exemplo, todas as interfaces, se eu quisesse colocar todas elas aqui na VLAN 10, teria que fazer configuração de uma a uma? Não, eu poderia utilizar esse comando interface range da 01. Deixa eu lembrar como é que executa esse comando. Da 01. Não lembro se é tracinho. Deixa eu ver. Fast Ethernet 02. Pronto. Então, isso aqui, o que esse comando aqui fez? Ó, eu estou no modo de configuração agora de duas interfaces, da 01 e da 02. Então, o que eu fizer aqui agora, switch port mode access, eu estou fazendo para duas interfaces ao mesmo tempo. Então eu estou colocando essas duas interfaces na VLAN 10. Mas, professor, você já tinha colocado essa interface na VLAN 10. Não tem importância. Eu estou digitando novamente o comando, ele vai continuar na interface 10. E agora eu executo o comando aqui, show VLAN brief, para ver que eu tenho agora duas interfaces na VLAN 10. Agora que a VLAN 10 já foi configurada, o que eu vou mostrar? Eu vou agora criar uma mensagem desse PC6 com o destino, o endereço de broadcast. Vamos ver o que acontece agora. Da mesma maneira, o pacote vai ser encaminhado para o switch. Agora veja para quais portas o switch vai encaminhar a mensagem. Repare que ele enviou a mensagem para todos os computadores, exceto aos computadores da VLAN 10 e exceto ao computador que enviou a mensagem. Por quê? Uma vez que eu configurei aquelas duas portas, a Fast Ethernet 01 e a Fast Ethernet 02 como VLAN 10, aquela interface, aquela porta do switch só vai aceitar
tráfego marcado com o ID de VLAN 10. Se esse computador aqui está enviando uma mensagem que não está marcada com a VLAN 10, o switch não encaminha esse pacote para aquelas duas interfaces. Eu vou prosseguir agora com a configuração, criando as VLANs 20, VLAN 30 e VLAN 40, ok? Vou fazer ela bem rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar o modo de configuração, vou acessar as interfaces, vou olhar aqui, ó. Agora eu vou configurar a Fast Ethernet 03 e a 04 como pertencentes a VLAN 20. 03 a 04. Vou falar aqui, eu tenho que criar a VLAN aqui. Então eu posso fazer. Primeiro eu tenho que criar a VLAN. VLAN 20. Name. Vou colocar o nome como professores. Vou aproveitar, já vou criar todas as VLANs. VLAN 30. Com name secretaria. E VLAN 40. VLAN 40 com o nome de biblioteca. Pronto. Agora sim eu vou acessar o modo de configuração da interface, que é a 03 até a Fast Ethernet 04, e vou dizer que essas portas elas devem estar no modo de acesso e que essas duas portas acessam a VLAN 20. Ok. Agora eu vou configurar as próximas portas, que são a Fast Ethernet 5 e 6. Então, Fast Ethernet 5 e Fast Ethernet 6 fazem parte da VLAN 30. Agora as portas 8 e 7 e 8. Então, Fast Ethernet 7 e 8. Switch port Mode Access e Switch port Access VLAN 40. Maravilha, finalizei a configuração. O que eu faço agora? Eu vou visualizar como está a configuração das minhas VLANs. Então, o que eu consigo ver com esse comando show VLAN brief? Que a VLAN 10 possui as interfaces 0, 1, Fast Ethernet 1 e 2 na VLAN 10, a VLAN 20 tem as interfaces 3 e 4, a 30 as interfaces 5 e 6 e a 40 as interfaces 7 e 8. Como uma boa prática de segurança e de configuração, todas as interfaces que não estão sendo utilizadas naquele switch, é recomendável você jogar elas numa interface, numa VLAN diferente. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma VLAN, por exemplo, 80. Vou dar o nome dela de inutilizada. E eu vou atribuir todas as interfaces que não estão sendo utilizadas, que é da Fast Ethernet 09 até a Fast Ethernet 0/24. Eu não lembro se é vírgula ou se é ponto e vírgula. Vamos testar aqui. E as gigabit 1 até a gigabit 1, 2. Então deve ser ponto e vírgula.
espaço. Então não estou lembrado como é que é o comando aqui que me permite configurar todas elas, então eu vou configurar as Fast Ethernet e em seguida eu configuro as Gigabit. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou switch port access VLAN 80 e agora eu vou configurar as portas Gigabit, dizer que elas também acessam a VLAN 80. Pronto. Agora o que eu consigo visualizar com esse comando? Que eu não tenho nenhuma interface na VLAN padrão. Isso faz com que, se alguém, um usuário mal intencionado, por exemplo, conectar um computador aqui, por exemplo, eu vou colocar para vocês verem. Ele chega mal intencionado e quer tentar capturar as informações desse switch, colocar um leitor de pacotes na rede e tentar capturar pacotes que estão sendo transmitidos desse switch. Então ele vai lá e conecta um cabo em alguma porta livre do switch, ok? E ele vai tentar roubar algum tipo de dado, colocar um sniffer na rede para tentar capturar alguma informação. Agora eu vou colocar no modo de simulação e vou tentar enviar pacotes para essa rede. Reparem que quando a mensagem chega lá no switch, é uma mensagem do tipo ICMP, como um ping, nem retornar. Ele nem devolve a informação para o PC 0 que está tentando se conectar. Por que isso aconteceu? Porque o tráfego que está vindo aqui, ele está entrando numa VLAN 80, que foi a VLAN onde eu coloquei todas as portas que não estavam atribuídas a nenhum computador, a nenhuma VLAN, nem a 10, nem a 20, nem a 30, nem a 40. Quando essa mensagem chega aqui, e o papel do switch, se vocês se lembram, não é inundar todas as portas do switch, a não ser a porta onde a mensagem foi recebida. Então, quando ele chega aqui, uma mensagem com a VLAN que está atribuída para uma VLAN 80, não tem nenhum computador desse daqui que faz parte da VLAN 80. Então, o que ele faz? Ele não tem para quem mandar essa mensagem, esse pacote de broadcast. Ele não vai devolver esse pacote de broadcast para cá porque ele foi recebido daqui. Então, basicamente, esse invasor não vai ter como fazer nada. E se porventura, se eu vier aqui, uma outra tentativa, poxa, eu quero tentar mandar uma mensagem, por exemplo, se eu colocar um IP dessa classe aqui, se eu colocar 172.16.20.10, por exemplo, aqui, 172.16.20.10, o que eu estou tentando fazer? Eu acessei o computador de algum professor e vi que essa VLAN possui essa classe de IPs aqui. Então eu vou colocar uma classe similar aqui e vou agora tentar realizar uma comunicação com algum desses computadores. Eu vou tentar mandar qualquer tipo de mensagem para cá. Vamos ver se eu consigo mandar? Esse pacote também não foi enviado. Reparem aqui, o pacote que era destinado a esse computador, vou fazer novamente. Desse aqui para cá, reparem que ele não é enviado. Por que ele não é enviado? Esse pacote aqui, ele chega em uma porta do switch que está configurada como a VLAN 80. E esses computadores aqui estão numa VLAN 20. Então não é possível trafegar dados de uma VLAN diferente da 20 para cá, para uma VLAN 20. Então esse pacote não chega. Então nós já resolvemos um problema de um possível invasor. Agora, um outro detalhe que eu quero verificar com vocês. E se eu mandar um pacote de algum computador que esteja dentro de uma determinada VLAN? Por exemplo, eu quero ver o que acontece com o pacote de broadcast enviado da VLAN 40. O que acontece? Olha para onde que ele vai inundar esse pacote. Olha,
chegou lá no switch, ele vai mandar para todos os computadores que participam da VLAN 40, exceto o computador que enviou a mensagem. Ou seja, o PC8 enviou a mensagem, chegou aqui no switch, ele verificou que chegou de uma VLAN 40, ele vai mandar para todos os computadores que fazem parte da VLAN 40, que no caso é apenas o PC7. Ok? Mesma coisa de cá, ó. Se eu tentar fazer uma mensagem e do PC 10, inundando ela com pacote de broadcast, essa mensagem vai chegar apenas nos computadores que fazem parte da VLAN 10. Então, vamos lá, o PC2. Se eu fizer essa mesma configuração daqui e daqui, vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer o teste nesta VLAN, porque esses dois computadores estão em uma porta do switch que está configurado com a VLAN 20, e esse aqui não está. Esse aqui está em uma porta configurada com a VLAN 80. Vamos ver o que acontece quando eu tento transmitir mensagem. Aquele computador não vai receber nenhuma mensagem. Foi inundado apenas para o computador que está na VLAN 20, que é a porta configurada aqui no switch. Agora, se o atacante tiver acesso ao switch, ele pode fazer o quê? Ele poderia vir aqui e trocar a porta do switch. Ó. Reparem que esse PC4 está ligado na Fast Ethernet 04 do switch, enquanto esse aqui está conectado na Fast Ethernet 09. Se eu inverter, então vamos supor que o atacante foi lá, pegou o cabo de rede dele e ligou na Fast Ethernet 4. E esse aqui, e esse outro computador que estava conectado na Fast Ethernet 4, ele liga em uma porta qualquer. O que vai acontecer quando ele faz isso? Os pacotes que são direcionados à VLAN 20 agora vão chegar nesse computador, porque agora ele faz parte da VLAN 20 porque ele está conectado na Fast Ethernet 04, que de acordo com a configuração do switch pertence à VLAN 20. Só que esse computador aqui, ele perderia acesso à comunicação com esse computador aqui, ou qualquer um outro computador da VLAN 20 imediatamente. Por quê? Ele foi ligado em uma porta que não pertence à VLAN 20. Imediatamente a comunicação seria interrompida. E a pessoa que estiver utilizando esse PC4 reclamaria na hora: ó, eu não estou conseguindo mais acessar nenhum dispositivo, nenhum serviço da minha VLAN. E aí o administrador da rede teria que tomar alguma atitude. Então vamos lá, ó, vou mostrar agora como que esse PC0 ele passa a ter acesso aos computadores da rede. Primeiro eu vou emitir um pacote broadcast e vou mostrar que ele chega agora no PC0, e se for uma mensagem direcionada do PC0 para esse computador PC3, agora essa mensagem chega. Então esse tipo de configuração onde o usuário atacante tem acesso ao switch faz com que ele tenha acesso àquela VLAN. Ok? Então deixa eu desfazer essa configuração que eu fiz aqui, retornar aquele computador para a VLAN correta, que é na porta 4. Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês um cenário onde nós vamos utilizar dois switches. Então qual que é a ideia? Vamos imaginar que um campus ou uma empresa. Antes nós tínhamos esse cenário aqui, ó. Eu só realoquei aqui a localização dos computadores, mas é exatamente o mesmo cenário que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. E agora essa empresa, né, ou esse campus, seja lá o que for, ele expandiu. Mas eu tenho um novo switch que está geograficamente longe desse primeiro switch. Ou seja, eu tenho que ter uma comunicação agora, olha, da minha VLAN de alunos, que eu tinha aqui ligado a esse switch, só que agora eu tenho uma outra rede de alunos que está ligado em um outro switch um pouco mais distante. Da mesma maneira, eu tenho aqui, ó, a VLAN de professores, só que agora em um outro lugar, em um outro switch, eu tenho uma
continuação dessa VLAN de professores. A mesma coisa para a VLAN de secretaria, que continua do lado de cá, e a biblioteca. Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou fazer a configuração dessas VLANs aqui nesse switch, ok? Eu vou configurar esse switch, colocar um nome nele, vou pôr o switch 2 da empresa e vou configurar as interfaces de acordo com a VLAN. A interface 0 está um pouco difícil de enxergar aqui. Aí o que eu fiz, tá? É a Fast Ethernet 01 e a Fast Ethernet 02. Eu vou colocar essas duas interfaces, vamos lá. Primeiro eu tenho que criar todas as VLANs. Então eu vou criar a VLAN 10, dar o nome dela de alunos, VLAN 20, dá o nome de professores, VLAN 30 com o nome de secretaria e VLAN 40 com o nome de biblioteca. Feito isso, eu vou agora colocar as interfaces 01 e a interface 02. Opa. O que eu fiz de errado? Vamos ver. Ah, tá. A interface range. Pronto. E vou falar aqui essas interfaces range. Eu vou transformar ela em porta do modo de acesso e informar que essas portas pertencem à VLAN 30, que é da secretaria aqui em cima. Pronto. Agora eu vou acessar as portas três e 4, que pertencem a VLAN 40. 3 e 4, e elas pertencem a VLAN 40. Agora eu vou acessar as portas 5 e 6, que pertencem a VLAN 20. E por último, as portas 8, 7 e 8. 7 e 8, que pertencem a VLAN 10. Visualizando a configuração, show VLAN brief. Então eu tenho aqui, conferindo, 7 e 8 na VLAN 10, 5 e 6 na VLAN 20, 1 e 2 na VLAN 30 e 3 e 4 na VLAN 40. Todas as demais portas eu vou colocar naquela VLAN 80. Então eu vou, que é uma VLAN que eu estou utilizando para colocar todas as portas não utilizadas nela. Então vamos lá, é interface range da Fast Adapter 0/9 até a Fast Adapter 0/24. 24. E eu vou informar que switch port access VLAN 80. Ah, tá. Ele criou a VLAN, visto que essa VLAN não existia. VLAN. Agora eu vou dar o nome dela. Name inativa
colocar como inativo. Acho que eu coloquei um outro nome na VLAN do lado de lá. Deixa eu consultar qual foi o nome que eu coloquei nesse switch. Show VLAN B. Inutilizada. Então, inutilizada. Pronto. Agora... eu esqueci das portas gigabit. Gigabit 1/1 e gigabit 1/2. E vou colocar elas na VLAN 80 também. Agora eu visualizo que eu não tenho nenhuma interface associada na VLAN 1 e todas as interfaces que não estão na VLAN 10, 20, 30 ou 40 estão na VLAN de inutilizada. Com isso, eu tenho o seguinte cenário: os computadores da secretaria comunicam entre si, da biblioteca também, professores e alunos comunicando cada um dentro da sua VLAN. Qual é a grande questão aqui agora? Essa VLAN 30 da secretaria, ela deveria se comunicar com essa VLAN 30. Então, o que vocês devem pensar? Poxa, eu poderia vir aqui e fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar um cabo aqui, por exemplo, da porta, vamos colocar na 24, conectado até a porta 24. E eu configuro essa porta 24 de ambos os lados para permitir tráfego da VLAN, por exemplo, 30. Passo um outro cabo aqui na VLAN 23 até a VLAN, da interface 23 até a interface 23 e permito, por exemplo, trafegar dados da VLAN 40. Faria isso também para a VLAN 10 e para a VLAN 20. Qual que é a grande questão? Primeiro, eu tive que ocupar 4 portas nesse switch e 4 portas nesse switch daqui para conseguir fazer essas 4 VLANs comunicarem. Esse é um primeiro problema que torna essa solução inútil, ou melhor, é uma solução dispendiosa, pouco vantajosa para quem estiver configurando essa rede. Além do desperdício das interfaces do switch, vamos levar em consideração, por exemplo, que esses dois switches estejam a 50 metros de distância, por exemplo. Se eu tiver que passar 4 cabos de rede daqui até aqui para conectar esses dois switches, eu gastei 200 metros de cabo para poder passar cabos para trafegar cada uma das VLANs. E se amanhã eu quiser criar mais algumas VLANs aqui, a VLAN 50, 60, 70, 80, 90, eu teria que passar cabo de rede para cada VLAN nova que eu quiser. Se torna uma solução muito dispendiosa e pouco utilizável. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que é resolvido? Nós vamos pegar apenas um cabo, vou configurar aqui na Fast Ethernet 24 de cá e vou colocar na 24 de cá. Não necessariamente tem que coincidir esses números, ok? Eu só vou colocar para ficar mais fácil a explicação. Então agora eu tenho um cabo de rede que interliga esses dois switches. Tá. Só que anteriormente eu disse a vocês o seguinte: o tráfego da VLAN 10, quando chega aqui nesse switch, ele só vai ser encaminhado através de algumas portas que estejam configuradas com uma VLAN 10 também. Ou seja, se esse cabo de rede aqui, se essa interface ela não está configurada com a VLAN 10, como que vai ser feito o tráfego de pacotes dessa VLAN 10 para a VLAN de cá? Se eu configurar essa porta como VLAN 10, na hora que chegar tráfego da VLAN 20, não vai trafegar para lá, porque essas portas vão estar configuradas na VLAN 10. Então, nesse cenário, onde eu preciso que nessas interfaces aqui trafegue dados de todas as VLANs, inclusive VLANs que ainda não foram criadas, eu teria que configurar essa porta
como uma porta trunk, ou seja, eu vou configurar essa porta como uma porta tronco, ok? Aí o que essa porta tronco vai me permitir? Que tráfegos de VLANs diversas trafeguem aqui, inclusive tráfego que não pertença a VLAN nenhuma. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, um terceiro switch que não aceite configuração de VLANs e ele tentar trafegar se comunicar com outro switch do lado de cá que também não suporta VLANs, eu poderia deixar uma porta desse switch aqui na VLAN padrão, voltar ela para a VLAN padrão, que é a VLAN 1, colocaria esse switch legado aqui, e do lado de cá eu colocaria um outro switch também, um switch legado, em uma porta configurada com a VLAN padrão, que é a VLAN 1. E após realizar a configuração nessa porta aqui, transformando ela em uma porta de tronco, esse tráfego desses switches, que são switches legados, ele poderia acontecer. Porque uma porta de tronco ela vai permitir trafegar dados de pacotes não marcados com informações de VLAN. Como é que a gente vai fazer isso então? Eu vou acessar primeiramente o switch e vou colocar a interface que eu acabei de jogar aqui, que é a Fast Ethernet 24, em uma VLAN em que eu vou transformar ela numa porta trunk. Eu vou acessar o modo de configuração e vou criar uma VLAN específica para acomodar essa VLAN nativa. Então vou criar, por exemplo, uma VLAN 99 e vou dar um nome para ela de nativa. Agora eu vou acessar aquela interface Fast Adapter 024 e vou falar, primeiramente, eu tenho que transferir essa porta para aquela VLAN 99. Switch port access VLAN 99. Agora, antes de realizar uma configuração, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ó. Show interface Fast Adapter Switch port. Com esse comando aqui, o que eu consigo visualizar? Que o modo de operação dessa interface ela está como modo de acesso estático e que ela pertence agora à VLAN 99. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar o modo de operação dessa placa, dessa interface. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou acessar essa interface e vou alterar o modo dessa porta para modo trunk. Port trunk mode trunk. Pronto. Em seguida, switch port, desculpa, aquela trunk native VLAN 99. Ok. O que agora eu vou visualizar as configurações. Reparem que agora o modo de operação dessa interface está como trunk. E agora eu habilitei também o modo de trunk dessa operação, dessa interface. E o modo de acesso, tanto o modo a VLAN de modo de acesso quanto a VLAN de trunk, agora está na VLAN 99. Só que, se eu fizer apenas isso, eu ainda não consigo a comunicação, porque falta configurar o outro switch. Vamos lá no switch 2, vou realizar as mesmas configurações. Vou tirar aquela interface, vou colocar ela para
utilizar a VLAN 99, que acabou que eu ainda não criei aqui, né? Mas vamos lá, switch port access VLAN 99. Ele vai me falar que criou a VLAN 99, depois eu vou lá dar o nome nela. Vou transformar esta porta em uma porta do modo trunk e vou falar que a VLAN nativa é a VLAN com ID 99. Maravilha! Reparem que eu estava recebendo aqui, ó, uma mensagem falando que a VLAN, o ID de VLAN descoberto nessa porta 24 estava diferente da VLAN lá do switch 1 empresa, ou seja, nesse switch eu estou recebendo uma informação dizendo que, ó, a VLAN nativa desse switch aqui está diferente da VLAN nativa desse dispositivo aqui. Como agora eu acabei de alterar a VLAN nativa daqui desse switch para 99, a mensagem não vai mais ser recebida, porque ambos os switches estão com a mesma VLAN nativa. Se eu tiver a VLAN nativa aqui, por exemplo, com código 99, e sem querer eu coloquei aqui a VLAN nativa 98, não vai haver comunicação, porque uma porta trunk tem que estar definida com o mesmo ID de VLAN em todos os switches que devam se comunicar. Então agora falta só eu colocar o nome naquela VLAN, VLAN 99, name nativa. Maravilha. Agora show VLAN brief. Então o que eu tenho agora? Ó, uma VLAN nativa e a VLAN nativa. Como é que eu faço para saber qual que é a interface que está utilizando aquela VLAN nativa? Eu vou usar o comando show interfaces fecha Ethernet 024 switch port. Então eu consigo visualizar que essa porta ela está configurada como uma porta trunk que está utilizando a VLAN 99. Então agora o que eu consigo fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui no modo de simulação e vou tentar enviar uma mensagem desse computador da secretaria para esse computador da secretaria que está no meu outro switch. Vamos ver o que acontece. Reparem agora que por que a mensagem foi encaminhada para cá? Porque ele precisava descobrir para poder adicionar no cache desse switch em qual das portas que pertence àquela VLAN 30 que se encontra o computador com o IP que eu estou tentando emitir aqui de destino. Ele viu que esse PC5 não corresponde ao IP de destino e inunda para esses dois computadores, e o computador 10, que é o destinatário daquele IP, recebe a mensagem e vai retornar a mensagem para aquele computador que mandou. Ou seja, eu consegui realizar a comunicação. Da mesma maneira, se eu tentar pegar um outro computador aqui, por exemplo, dos alunos, PC1 para o PC15, eu vou conseguir emitir a mensagem. Todos os computadores que pertencem à VLAN 10, mas que não são que não é o destinatário dessa mensagem, simplesmente descarta o pacote. E quem recebe a mensagem, quem é o destinatário, aceita a mensagem e a responde. Agora, vamos ver o que acontece quando eu tento mandar uma mensagem de um computador em uma VLAN para outra VLAN. Lembrando que cada VLAN é como se fosse uma rede diferente. Ela está segmentada. Então, por exemplo, a VLAN 20, ela possui aqui o IP 172.16.20. E a VLAN da biblioteca está com IP 172.16.40. Se eu tentar realizar a comunicação de um computador para outro, a mensagem nem é transmitida do computador PC3. Isso porque nós não configuramos o IP do gateway nos computadores. Ou seja, quando o computador vai transmitir esse pacote, ele verifica que
o pacote é destinado a uma rede diferente da dele. E como nós vimos que para comunicar de uma rede para outra é necessário um roteador, e não foi configurado o endereço IP do gateway, que é destinado a um roteador, esse pacote ele é descartado antes mesmo de ser emitido. Então, finalizando aí a aula de hoje, o que normalmente são causas de problema quando a gente está configurando VLANs? Primeiro, tem que se atentar que as VLANs elas têm que possuir endereçamento diferente. Repare que a rede secretaria ela é 172.16.30 e a da biblioteca 172.16.40. Então tem que se atentar que essas informações têm que estar corretas e o endereçamento muitas vezes dos computadores pode estar incorretos. Por quê? Uma vez que a rede da biblioteca tem esse endereçamento, os IPs desses computadores têm que estar dentro dessa faixa aqui. Às vezes, no momento da configuração, sem querer, você coloca, por exemplo, nos computadores da biblioteca, um IP que pertence à VLAN da secretaria. Isso vai causar um problema que não vai haver comunicação. Outra coisa que normalmente costuma acontecer, e aí você vai verificar através do comando show VLAN brief. Verificar se a porta que eu conectei aqui, eu estou falando da VLAN 40, então eu estou falando da porta do switch Fast Ethernet 08 e da porta do switch Fast Ethernet 07. Tem que se atentar para ver se a porta 7 e a porta 8 foi colocada na VLAN correta, que às vezes você se confunde e coloca uma porta diferente aqui, e aí não vai haver comunicação. Outro ponto importante, verificar se houverem dois switches, né, como é o caso aqui do switch 0 e do switch 2 aqui, que eu chamei de SW empresa, SW1 empresa e SW2 empresa, verificar se a porta trunk foi configurada corretamente. Essa porta trunk ela tem que estar na mesma VLAN nativa em ambos os lados, porque se aqui tiver, por exemplo, na VLAN 70, VLAN nativa 70 e aqui na VLAN nativa 71, vão ser exibidas mensagens de erro informando que a VLAN nativa de um switch é diferente da VLAN nativa do outro switch. Então é um ponto para se atentar. E elas devem ser configuradas, essa porta deve ser configurada sempre que for necessário trafegar mais de dados de mais de uma VLAN entre um switch e o outro. Então, se eu tenho aqui, nesse exemplo, 4 VLANs e eu preciso me comunicar através de uma conexão só entre os switches com outras VLANs, aqui nessa interface tem que trafegar dados de pacotes não marcados com VLAN nenhuma, que é a porta trunk 802.1Q. Então, pessoal, os comandos mesmo que vocês vão utilizar são aqueles que eu disponibilizei no material, e eu peço a vocês que tentem simular a criação dessas VLANs, porque somente assim, tentando, simulando, verificando se aconteceram erros e tentando corrigir esses erros, que vocês vão aprender como configurar e administrar VLANs. Um abraço.